Ter o Rossio na Rua da Betesga é uma expressão tipicamente lisboeta. Significa que, sendo a Betesga uma das ruas mais curtas, utilizamos muitas vezes esta expressão em Lisboa quando queremos dizer que um sítio é muito pequeno para o número de objetos. Hoje, o tema que está muito em voga tem muito a ver com aquilo que são o estatuto ou não dos cuidadores informais. Será que estamos preparados neste momento para ter um estatuto, mas que estatuto, que cuidadores informais? Não será estarmos já a precipitar-nos ou a pormos, de facto, o Rossio na Rua da Betesga? Quando falamos de cuidador, falamos de cuidadores. O que é isto do cuidador formal? O que é isto do cuidador informal? Quais são, de facto, as necessidades das pessoas? Porquê nos levar aqui ao estatuto do cuidador informal? E se concordamos ou não, e porquê? Ou se efetivamente Portugal estará, neste momento, preparado para isso. Nós sabemos também que países como a França, a Alemanha, Reino Unido, Irlanda ou Suécia têm este referido estatuto e neste referido estatuto estão consagrados alguns direitos destes cuidadores, mas estamos nós agora em condições, em Portugal, já, uma vez que o tema agora até tem sido extremamente politizado e, portanto, da esquerda à direita, todos querem um estatuto, mas que estatuto e o que é que deverá, de facto, conter esse estatuto? Lá está, como o Pedro diz, este assunto é de hoje. Queremos colocar o Rossio numa Betesga de desapuros e uma Betesga de desapuros que, na minha opinião, está a levar-nos, como diz, à politização deste assunto. Hoje, nós já ouvimos falar de cuidadores informais e a Carla e o Pedro conseguem dar-me uma noção mais clara disso. Nós já falamos desta questão há muitos anos. Não é hoje que a importância do cuidador informal surge em praça pública, em debate. As associações de cuidadores informais têm cada vez mais uma palavra e uma presença importante no debate desta matéria e queremos, na minha opinião, legislar uma condição que está a descurar toda a ciência, todos os estudos, todo o trabalho de campo que tem sido feito quer por investigadores, quer pelas IPSS, por demais entidades e, de facto, considero que este assunto tem que ter um debate diferente da forma que está a ser implementado. Uma coisa é certa, estas pessoas precisam de ajuda. Sabemos que o estudo encomendado no ano passado pelo Governo dizem-nos que são 800 mil cuidadores informais, fora aqueles que nós não sabemos sequer que existem, porque sabemos que o cuidado informal é um contexto invisível muitas das vezes. Na sua globalidade sabemos também que são mulheres, dos 45 aos 75 anos, e ai de nós pensarmos se algum dia estes cuidadores informais parassem de trabalhar. O caos social que saiu no nosso país. Portanto, sabemos que eles têm também um valor económico, ou seja, a questão da prestação do cuidado, comparado com as IPSS, é um custo de 4 mil milhões de euros ao ano, ou seja, é algo que é significativo na rede de prestação de cuidados. Depois essa é outra questão, não é? Os cuidadores informais há muito tempo que fazem parte da rede de cuidados, seja uma rede de cuidados formal ou informal, eles dão apoio a pessoas, portanto fazem parte de uma rede de cuidados. E esta rede de cuidados exige tempo, energia, dinheiro e exige também um estatuto que regule, mas de uma forma que vá ao encontro das necessidades destes cuidadores. E não nos podemos esquecer, na minha opinião, de uma questão muito importante. Estamos a debater um estatuto do cuidador, mas o nosso objetivo principal, quer em contexto informal ou contexto formal, são as pessoas a que damos apoio. Por isso é que existe o setor solidário, por isso é que existem as IPSS e é por isso também existem os cuidadores informais. Por exemplo, pomos esta questão em relação às IPSS. As IPSS hoje são as entidades, na minha opinião, com mais experiência para perceber o que é um cuidado informal. O serviço de apoio domiciliário e as equipas multidisciplinares em vários contextos, seja em contexto de cuidados continuados, seja em contexto de serviço de apoio domiciliário, trabalham com as pessoas que dão apoio, mas também têm um papel muito importante no que diz respeito aos cuidados informais. Já existem os gabinetes de ensinos para cuidadores informais, existem IPSS a fazer este tipo de trabalho. Ou seja, descurar
todo o passado que tem sido feito na sociedade portuguesa em relação a estes cuidadores, quer da parte do estudo, quer da parte da prática das entidades e das pessoas que estão próximas e também dão apoio a estes cuidadores, é estarmos a dar um passo maior que a perna e que, em relação a outros assuntos também fraturantes da nossa sociedade, podemos estar a pôr os pés pelas mãos e acho que exige mais debate. Pior do que, eventualmente, dar o passo maior do que a perna é não dar passos e ficar parado. Ainda assim, eu penso que vale a pena pensarmos um pouco fora da caixa, o que é que tudo isto envolve. Antes de mais, falamos do quê quando falamos em cuidadores? Em bom rigor e sem grandes posições forçadas relativamente às questões de género, nós não falamos de cuidadores, falamos de cuidadoras, na verdade. A grande maioria de quem cuida são de facto mulheres que no seu cotidiano se veem muitas vezes forçadas a desistirem de um trabalho, de uma vida própria, de um projeto de vida profissional, pessoal, de projetos de vida que muitas vezes ficam adiados ou anulados em função do cuidado. Por outro lado, quando falamos em cuidados e cuidadores e cuidadoras, falamos também de uma área de intervenção que não se esgota apenas nas pessoas idosas em situação de dependência. Nós temos cuidadores também em pessoas com diversidade funcional, pessoas com deficiência, crianças com doenças diversas e, por outro lado, falamos também de cuidadores de diferentes níveis de conhecimento, de preparação, de habilitações literárias, de capacidade económica para fazer face às despesas decorrentes dos cuidados, mas falamos também de motivações diversas. Quando falamos em cuidar, as motivações associadas ao ato de cuidar são também muito diversas e é importante percebermos o que é que nos motiva para cuidar. Porque se de facto cuidar é algo tão natural, porque se não fôssemos cuidados ao longo de toda a vida nem sequer existíamos, somos cuidados desde o ventre da nossa mãe, se não fôssemos cuidados não poderíamos sobreviver, ter qualidade de vida, ser seres humanos por completo, mas na verdade quais é que são as motivações que levam ou que me levam, enquanto filha, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto tia, a cuidar de alguém? Quais são as motivações reais? Porque grande parte dos problemas a montante e a jusante de uma coisa e de outra derivam, de facto, desta questão das motivações associadas ao cuidado. E, de facto, muitas vezes, quando falamos nestas medidas avulsas, que, ainda que avulsas, têm o seu mérito, e quem sou eu para as questionar, muitas vezes estas medidas avulsas são, de facto, tentar meter o Rossio na Rua da Betesga. Porque, de facto, o Rossio, ou esta área, território complexo da área dos cuidados, é muito mais lato do que apenas um estatuto de cuidador. O meu receio é que este estatuto do cuidador, ainda que cheio de boas intenções, motivações subjacentes que me parecem de uma natureza significativamente, de facto, com vontade de fazer a diferença, o meu receio é que estas medidas paliativas, de pense rápido, de contenção dos desafios inexoráveis das sociedades contemporâneas e do que aí vem, quer ao nível dos cuidados a pessoas idosas em situação de dependência, os desafios sociodemográficos estão aí, quer ao nível do próprio envelhecimento das pessoas mais velhas, né? Porque nós temos cada vez mais pessoas a viver até mais tempo e esse grupo das pessoas mais velhas é também cada vez mais velho e com os riscos associados ou potencialmente associados ao facto de se viver mais tempo. E, portanto, todas estas situações, para além das questões das demências, etc., que nós também temos refletido destas medidas avulso, pense rápido, que, pese embora a sua boa intenção, o seu potencial de resolução de situações pontuais, sejam demasiado paliativas para fazer face a um território de intervenção altamente complexo, altamente exigente e que queira mascarar, e aí sim é por isso que eu digo que é preciso pensar fora da caixa, que estas medidas cheias de boas intenções não façam mais, muitas vezes, do que mascarar a necessidade de uma urgente política integral, integrada, de matriz holística, sistémica, transversal nos vários setores da vida em sociedade. Isto sim é o que me preocupa, porque muitas vezes na ilusão da boa vontade, do penso rápido, da medida paliativa, eu penso que já é um sinal interessante nós ainda precisarmos estar a falar de um estatuto do cuidador. Porque, na verdade, isto não é mais do que a obrigação do Estado em garantir que quem cuida tenha o acesso a um conjunto de condições, de medidas,
para que o possa fazer com dignidade e que o possa fazer, na verdade, no pleno acesso a direitos que são direitos sociais. Portanto, é triste quando ainda estamos a ter necessidade de questionar a necessidade de um estatuto do cuidador. Já devíamos estar noutro patamar do ponto de vista civilizacional, já devíamos estar noutro patamar do ponto de vista da dignidade daquilo que é cuidar. Eu gostava só de acrescentar aqui uma questão que me parece pertinente. Se nós olharmos para a nossa história do cuidar, sobretudo nas respostas sociais, o cuidar começou efetivamente com cuidar voluntário, portanto com cuidados informais. E na altura pensou-se que seria necessário profissionalizar esses cuidados e, portanto, ter uma garantia de que o Estado assegura esses cuidados e uma das premissas pelo qual nasceram várias IPSS e houve acordos com o Estado foi exatamente essa. E, portanto, se perceber que efetivamente ao longo da vida, desde que nascemos até que morremos, de facto há uma necessidade de cuidarmos e cada pessoa é uma pessoa e, portanto, também tem o seu direito de escolha, enfim, portanto, também ingressar no mercado de trabalho e, portanto, que de facto houvesse uma profissionalização e um cuidar, de facto, das pessoas. É verdade, sim, que quem cuida abdica da sua vida e há casos extremamente gritantes e, para além de cuidar da sua vida, isto exige um nível de exaustão extremamente complexo. E este nível de exaustão, muitas vezes, também estamos a criar outros problemas de outras doenças que depois também surgem, não é? Com a prevalência, com esta questão demográfica que Portugal neste momento enfrenta, com a prevalência das doenças crónicas, creio que efetivamente é necessário olharmos para isto não como uma forma paliativa, mas de facto com uma forma extremamente integrada, tendo como pressuposto que o ato de cuidar em si é muito complexo. Nós, quando falamos de cuidar, não estamos apenas a dizer que vamos fazer companhia a uma pessoa ou que vamos levar a uma consulta, não é? O ato de cuidar é muito mais complexo do que isso, não é? E permita uma expressão, eu acho que o ato de cuidar é o ato, na sua gênese, o ato de amar, não é? Portanto, e de se configurar com o outro e de que o outro possa sentir uma vida o mais digna possível, acedendo àquilo que efetivamente são os seus desejos, as suas expectativas. E neste ato de cuidar, de facto, há aqui um papel preponderante que é, em primeira gênese, o papel da família. Pronto. E eu creio que neste momento o discurso também está tão centrado no cuidador informal e esquecemos-nos também aqui um pouco do papel da família. Sabemos também que quem abdica da sua vida está a abdicar neste momento da sua carreira contributiva. E esse efetivamente deveria ser um direito destas pessoas, não é? Portanto, porque as pessoas não abdicaram porque não querem trabalhar ou não abdicaram só porque sim ou porque me apeteceu. Eu abdiquei para cuidar de alguém que é meu ou que fui obrigado, e aqui o obrigado entre aspas, a cuidar de alguém que é meu. Portanto, eu penso que esta é de facto uma questão urgente, uma questão que está de facto em cima da mesa. Agora, não tenho com rigor e com certeza se efetivamente é necessário um estatuto ou não. E havendo este estatuto é para quem? Para que grau familiar? Para quem? Porque os cuidadores são múltiplos, portanto, uma pessoa pode ter efetivamente vários cuidadores. E, portanto, este estatuto é o quê? E isto é que é importante balizar muito bem, não é? E quando estamos a falar do estatuto do cuidador, estamos a falar do estatuto para quem?